boa noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Hoje temos o grato prazer de ter no debate livre os 5 candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados para o triênio 2024-2026. A campanha eleitoral começou no passado dia 25 de novembro. Temos então 5 candidatos para este debate: Henriqueta de Souza, candidata pela lista B, José Carlos Miguel, candidato pela lista D, José Luís Domingos, candidato pela lista C, e Sebastião 25 pela lista E, e Correia Vicente Pongolola, que é candidato pela lista A. A primeira mulher a concorrer para o cargo de bastonário está naturalmente entre nós, Henriqueta de Souza. Cumprimentamos todos, inclusive a nossa plateia, a nossa augusta plateia, com os apoiantes de cada uma das 5 candidaturas para o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados, como disse, para o triênio 2024-2026. Um debate decisivo. Vamos ver se vai corresponder à expectativa da augusta audiência. Proposta da TV Zimbo para que seja um debate correto, com regras universalmente aceitas, que deixem cada uma das candidaturas apresentar os seus argumentos de razão e seu objetivo. E para já, neste debate, a augusta plateia poderá naturalmente colocar questões. Para já, as 2 candidaturas de cada uma, digamos, de candidatos, aliás, a bastonário da Ordem, trouxeram 2 apoiantes, e os apoiantes vão naturalmente colocar perguntas à outra candidatura. A minha primeira questão para este debate vai para José Carlos Miguel, candidato da lista D. Afinal, por que razão ele concorre ao cargo de bastonário da Ordem dos Advogados? Boa noite, Amilcar. Boa noite aos caros colegas e boa noite aos telespectadores. Concorro a este mandato por ter consciência daquilo que é a experiência acumulada, que me permite ter uma leitura real do ponto de vista interno da gestão e governação da Ordem, assim como daquilo que são as dificuldades e os problemas próprios do dia a dia de cada um dos advogados, uma vez que tenho um percurso por todo o território nacional. E por força disso constituímos uma candidatura integrada por colegas já com alguma experiência de vida interna da Ordem e colegas que venham pela primeira vez emprestar a sua ciência, a sua sabedoria, o seu profissionalismo, para em conjunto então resolvermos aquilo que são as preocupações candentes do dia a dia do exercício da nossa profissão. Henriqueta de Souza da Silva, por que razão é querer ser a líder da Ordem dos Advogados? Obrigada, boa noite mais uma vez, Amilcar Xavier, boa noite, telespectadores, a nossa plateia e, em particular, os nossos associados e público eleitor que nos assiste. Eu vou me candidatar e aceitei este desafio pela primeira vez, fruto das preocupações inerentes à classe e porque fomos ouvindo durante algum tempo as preocupações dos associados, que apresentaram várias propostas, algumas execuíveis, e que nós então resolvemos preparar, juntar um número de colegas nos termos do regulamento, e decidimos então partir para este pleito porque entendemos que juntos e com a participação de todos os associados podemos tornar a Ordem mais forte, mais acutilante e mais participativa. Correia Vicente Pongolola concorre pela lista A como candidato a bastonário. O que é que os advogados hão de ganhar caso vença estas eleições? Desde logo, eu gostaria de saudar os ilustres colegas que estão lá em casa, que na verdade é o ponto, é o nosso foco, sem prejuízo efetivamente também de saudar aqui os meus colegas, os meus pares, nessa campanha, e também os colegas que estão aí na plateia. Dizer o seguinte, a motivação linear base tem a ver um bocado com a convicção, com a forte convicção que eu criei, pensando, ou quase tenho certeza, que eu vou melhorar, eu vou contribuir de forma significativa para, de alguma forma, que os advogados tenham, de facto, respeitabilidade
e mais acessibilidade naquilo que é a atividade da advocacia. Daí que vejo-me compelido a concorrer. E, ademais, também isso resulta um pouco do diagnóstico feito, tendo em conta também a experiência que agrego enquanto conselheiro nacional, sem prejuízo do facto de ter sido também conselheiro provincial. Sebastião Vencinco, boa noite. Boa noite. Por que razão se candidata a bastonário da Ordem dos Advogados? Boa noite aos telespectadores, em particular aos advogados. A minha pretensão de candidatura construiu-se ao longo de 10, 12 anos, de 2010 a 2018 em particular, procedi a um levantamento de violações dos direitos e das prerrogativas dos advogados. E depois, nos últimos 8 meses, decidi fazer uma auscultação nacional aos advogados, aos colegas, diagnosticar a classe e, no seguimento desta auscultação, decidi constituir uma lista de candidaturas, elaborar um plano de ação e apresentar, submetê-lo aos eleitores, de modo a lograrmos esta validação, a sua validação, e implementarmos este plano de ação, em que sublinhamos várias inovações, algumas delas respeitando a história da instituição, iniciativas que não chegaram a ser implementadas, por exemplo, a constituição da Caixa de Previdência ou Fundo de Pensões da Ordem dos Advogados. Portanto, um dos bastonários com o qual falei recentemente deu-me nota de que tinha a pretensão de implementar no início da década de 2000, mas infelizmente não se chegou a implementar. E porque, no essencial, a nossa candidatura, a candidatura que tenho a honra de liderar, de encabeçar, persegue uma maior dignidade da classe, vamos fazer questão de apostar no aspecto social. Portanto, o Fundo de Pensões da Caixa de Previdência, como lhe viermos a denominar, e o Plano de Saúde são os carros-chefe da nossa candidatura. E é por uma maior dignidade do advogado que nós apresentamos esta candidatura, que esperamos seja bem sucedida em breve. Obrigado pela lista C, candidatura de José Luís Domingos. Por que razão esse candidata a líder da Ordem? Boa noite, os colegas cá presentes. Uma saudação especial aos colegas que estão em casa, principalmente aos nossos apoiantes. Como temos dito, a nossa candidatura é resultado de uma visão que a situação atual da Ordem não é aquela que devia ser, e nesta lógica não somos apologistas de uma continuidade na Ordem. Não é? Respeitamos o passado, mas estamos absolutamente convictos que é o momento de terminar um ciclo que começou em 96. Hoje a Ordem dos Advogados tem desafios muito acentuados que têm a ver com a própria classe, as suas funções a nível da concretização do Estado de Direito e mesmo social. Achamos que a continuidade não garante a execução desses desígnios e que era o momento de dedicarmos à Ordem. O que nós somos hoje é pelo que a advocacia nos proporcionou, e a classe precisa de novos ares, novas ideias. Entendemos que é necessário reestruturar a Ordem a partir da formação dos advogados, imprimindo uma formatação totalmente diferente da atual, em que os advogados saiam realmente formados para o mercado. Também achamos que a proteção do advogado, quer na vertente social como na vertente profissional, é fundamental. Temos acompanhado a vida dos advogados em Angola, sabemos que grande parte está remetida a um nível de vida, diríamos quase à indulgência, e que é necessário, como classe, repensar, reunir, para encontrar soluções, desde a contratação de seguros em grupo, a necessidade de implementação de mecanismos que protejam o advogado do futuro, mas também constatamos que, do ponto de vista do exercício da profissão, temos sérios problemas de detenção de advogados quando do exercício. Não é? Achamos que a Ordem dos Advogados, no modelo atual, carece de mecanismos imediatos de reação. Temos que implementar uma comissão de reação a essas situações. Também achamos que diversificar as fontes de financiamento e, inclusive, aumentar os critérios transparentes são fundamentais. Grosso modo, reunimos um conjunto de pessoas que dão-nos garantia de implementação de uma ordem que defenda a classe e os advogados do Estado de Direito, e decidimos avançar com a nossa candidatura. Obrigado. José Carlos Miguel, quais são
os desafios atuais da Ordem dos Advogados, ou melhor dito, quais são os problemas que a Ordem tem e que a direção cessante não conseguiu resolver? Nós temos, e consta da nossa proposta de governação, a solução, nós temos problemas com a moléstia que muitos advogados vão sofrendo um pouco cada vez mais por todo o território nacional, o que impede efetivamente que exerçam a sua profissão com o rigor e a neutralidade que lhe é característica. E por conta disso nós pretendemos aquilo que é uma comissão que existe hoje funcional e que é mais uma comissão de reação, que é a Comissão de Defesa de Direitos, Garantias e Prerrogativas dos Advogados, altere completamente a sua forma de atuar, passando a antecipar-se aos fatos, irmos ao encontro dos demais entes do sistema de administração de justiça, na perspectiva de, com pedagogia e de forma diplomática, nós os sensibilizarmos daquilo que são as normas que protegem e regulam o exercício da atividade da advocacia, para podermos então melhor servir o cidadão melhor servido. É uma única coisa que acontece, que é a materialização verdadeira do Estado Democrático de Direito. Nós temos alguma insuficiência do ponto de vista de qualidade de prestação de alguns advogados, sobretudo os advogados mais jovens, e por força disso pretendemos, primeiro, criar, junto dos conselhos e das delegações, a Bolsa do Patrono, para um maior acompanhamento aos advogados jovens e aos advogados estagiários, e com isso nós podermos auscultar verdadeiramente os problemas candentes de cada uma das regiões. Por força disso, elevar o nosso CEF a um nível superior daquilo que é a prestação que tem estado a fazer. Primeiro, manter o curso obrigatório do estágio de 6 meses, mas procurar que sejam ministradas formações periódicas, mais do ponto de vista técnico e prático, sobretudo atendendo às necessidades pontuais de cada região. E ainda assim, pretendemos, na perspectiva da melhoria da qualidade da prestação dos advogados, estabelecer protocolos com centros universitários, quer nacionais como estrangeiros, para que os docentes desses centros, os melhores docentes dessas instituições, venham para junto de nós para ministrar cursos e formações aos nossos advogados. Isto na perspectiva de o CEF evoluir de um simples centro de formação para um instituto superior, ou mesmo aquilo que eu prefiro designar a verdadeira academia da advocacia, com cursos de pós-graduação, cursos de mestrado e até mesmo de doutoramento, e assim de certo teremos melhor qualidade na prestação dos nossos advogados e, como resultado, a nossa profissão estará melhor reconhecida e dignificada. Pois bem, a campanha eleitoral para estas eleições começou no passado dia 25 de novembro, portanto já lá vão 10 dias. Henriqueta de Sousa da Silva está a conseguir captar a mensagem dos advogados à escala nacional? Sim, senhora, porque nós temos os nossos delegados e representantes pelas províncias. Não nos podemos deslocar todos ao mesmo tempo e para o mesmo sítio, e de tal forma que estes nossos representantes e os candidatos que compõem a nossa lista temos estado a trabalhar nesse sentido e temos recebido feedback positivo. Sebastião 25, quais são as preocupações que apresentam os advogados pelo país? São várias preocupações. Da auscultação realizada de março a setembro deste ano, ouvimos os colegas de todos os pontos e em cada praça há particularidades, mas há também questões que são transversais, né? E, desde logo, o valor da cotização é uma questão muito recorrente, foi levantada em quase todas as praças fora de Luanda, e mesmo em Luanda também há muitas reivindicações. Portanto, os advogados fora de Luanda não têm as mesmas oportunidades de trabalho, não têm a mesma capacidade financeira para responderem à cotização que temos fixada na Ordem dos Advogados hoje. Portanto, nós temos uma quota de 10 mil kwanzas para advogados de pleno direito, é das quotas mais altas do mercado em termos de ordens profissionais, de cotização de ordens profissionais, e porque é uma preocupação premente. A nossa candidatura apresenta uma solução que passa por... portanto, haviam dois cenários possíveis ao nível da discussão interna. Um deles era escalonar a cotização em função das praças,
E aí a nossa visão era de que estaríamos a nivelar por baixo, eventualmente, mas a solução que nós adotamos enquanto lista, que teve maior consenso, foi o de atribuir aos advogados um benefício direto da cota. Portanto, por cada cota que o advogado paga, 30% vai ficar destinado ao plano de saúde que vamos implementar no início do nosso mandato. E aí os advogados, a ideia é, seguindo a mesma lógica do desagravamento de impostos para alargar a base de contribuintes, para haver mais pessoas a contribuir, nós temos a convicção de que, atribuindo um benefício direto extraído da cota, o número de contribuintes da ordem vai ser maior. Hoje temos muito poucos advogados a contribuir, a pagarem cotas regularmente, e uma forma de motivar é implementar este mecanismo de proteção social, portanto, e depois, além do plano de saúde, temos a Caixa de Previdência, mas a ideia é trazer os advogados, portanto, para junto da instituição, da organização. E uma forma de trazê-los é atribuir-lhes benefícios diretos por uma questão de justiça. E dar-lhe um exemplo, nós temos vindo a contactar com uma ordem profissional, daqui da nossa praça, do nosso país, e percebemos que, apesar de terem cotas muito baixas, 70% mais baixas do que as cotas da Ordem dos Advogados, esta ordem profissional foi capaz de instituir uma caixa social e foi capaz de instituir um fundo de pensões, que funcionam perfeitamente, sendo certo que o fundo de pensões, além das suas funções normais, aplica fundos, faz investimentos e gera receitas para a ordem em apreço. Portanto, é uma fonte de financiamento que resulta de uma organização em que a cotização é muito mais baixa, é 70% mais baixa do que a nossa. Portanto, se uma ordem profissional que tem uma cota tão baixa consegue instituir uma caixa social e um fundo de pensões, por maioria de razão, havendo iniciativa, havendo vontade, sempre poderemos implementar estes dois mecanismos na Ordem dos Advogados de Angola também. Vicente Pangolola, sei que um dos grandes problemas tem sido o exercício da advocacia no nosso país sem estar inscrito na Ordem. Com a sua candidatura saindo virtualmente vencedora, acha que é um dos problemas que poderá resolver neste triênio 2024-2026 ou não é um problema? Na verdade, o nosso programa, ou seja, o programa apresentado pela lista A, tem de facto, um dos objetivos é de facto o combate ao exercício ilegal da profissão. Sendo certo que, efetivamente, havendo pessoas que não sejam advogados a exercer atos próprios da advocacia, de alguma forma geram aquilo que chamam de facto concorrência desleal. Até porque nós, advogados, quando praticamos atos próprios do ofício, praticamos-lo porque nós temos a nossa cota paga. Essa é uma vertente que isto facilmente resolve, considerando que temos que ter cultura de denúncia e depois, efetivamente, vamos evoluir para o processo de crime, porque isso tem tutela jurídico-penal e a ordem mais alto nível, o Conselho Nacional vai se constituir assistente e o processo vai avançar para, de alguma forma, dissuadir as pessoas de praticar tais atos. Esse é um ponto. O outro ponto tem a ver exatamente com a questão, a trave mestra dessa nossa candidatura, que é, de facto, a defesa das prerrogativas, considerando que há, de facto, constrangimento. Ou seja, hoje por hoje, praticar atos de advogado, atos próprios de advogado, é um ato. Estamos numa situação de exercício da advocacia, tornou-se um ato heróico e generoso, considerando que há, de facto, constrangimentos. E temos que abordar isso em dois momentos. Um momento na base preventiva e outro momento numa base já de poder responsabilizar as pessoas. Até porque a violação daquilo que são as prerrogativas também tem tutela jurídico-penal, pois que diz o artigo 354 do Código Penal que, efetivamente, estamos no âmbito daquilo que é a obstrução de justiça, ou seja, o advogado não pode ser, de facto, constrangido no exercício da sua função. Isto numa base. De outra base, temos que ter encontros de trabalho com as entidades que intervêm no exercício da justiça, de forma que haja pontos de equilíbrio. Porque o que parece-me que há desinteligências essas que ocorrem por facto de existir desconhecimento. Independentemente dos outros intervenientes ter
a agregar para si supostamente mais responsabilidade do que nós, mas do que sabe que a advocacia é o pilar primário da justiça, ou seja, os processos, os impulsos processuais começam exatamente na banca ou no gabinete de um advogado, no escritório de advogado. Essa é outra matéria. Depois temos que evoluir também, vamos criar um sistema financeiro dentro da ordem que vai poder facilitar, vai ter que se apresentar um bocado mais robusto, porque nós também, do estudo que fizemos, chegamos à conclusão que há esta questão que foi levantada aqui pelos doutores, sobretudo o doutor, sobre a questão 25, sobre a cota que é alta ou baixa, mas o que tem acontecido é não o pagamento da cota, porque também não há facilidade para as pessoas pagar. Temos que evitar que os ilustres colegas se desloquem até ao Conselho Nacional e paguem. Temos que arranjar mecanismo que de um telefone pague, tem um comprovativo e a vida avança, porque quem está tem que fazer pagamento tem que ter a vida facilitada, sob pena de deixar aquilo para outro momento, depois cria essas situações que nós estamos a vivenciar. Depois, de um lado, também, efetivamente, temos que voltar do que a Academia diz respeito, é que também são atribuições do bastonário promover, de facto, a publicação de artigos científicos. Já no passado houve, e nós vamos ter que retomar, efetivamente, a publicação de artigos científicos. Pois temos conhecimento que temos colegas que têm artigos escritos que agregariam valor naquilo que é a doutrina para facilitar, de alguma forma, o nosso desenvolvimento enquanto advogados. Então, vamos voltar, efetivamente, a republicar. Com o senão, é que os colegas que, de facto, escrever para a revista terão uma cota à parte da venda da mesma revista, o que não acontecia no passado. Pois, isto aqui é competência do bastonário, tal como está lá no nosso estatuto atual. Então, desse lado também, é dizer o seguinte, a nossa lista é a única, pelo menos apresentada, que tem uma dimensão nacional, considerando que nós temos advogados domiciliados fora de Luanda. Temos, desde logo, temos Cabinda, temos Benguela, temos Huila, temos Huambo e temos Lunda Norte. Então, e na verdade, o que vai acontecer é que a ordem já tem vários associados, os modelos antigos já não têm adaptação. Então, vamos ter também que melhorar nesse aspecto, ou seja, aumentar, no fundo, os membros do Conselho Nacional. Obrigado, doutor Pangolola. Doutor José Luís Domingos, a sua lista não tem dimensão nacional? A nossa lista tem dimensão nacional, não só pela representatividade. Temos conselheiros tanto do Ambo como de Benguela, não é? Mas a representatividade não é nesta perspectiva apenas. Na digressão que lançamos neste momento, tenho que afirmar com alguma tristeza que a situação da nossa ordem é pior do que esta, de fazer inovações a nível da Caixa de Providência ou uma outra situação na formação. O que nós constatamos, e do tempo que temos na advocacia, é que há um desencanto da classe em relação à própria ordem. Os advogados não estão unidos na ordem, não é? Há uma visão quase generalizada, e é a que me moveu também, ou nos moveu a promover essa candidatura, é que a ordem desenvolveu a sua feição administrativa. Está mais virada para a cobrança de cotas, exercício do poder disciplinar, não é? Entregar cédulas, essas questões administrativas, mas naquilo que é tutela do advogado, não. Antes mesmo de continuar na questão do caráter nacional, que para nós, nosso programa, está muito ligado à necessidade de descentralização e fortalecimento dos conselhos provinciais, queria aqui parabenizar o Conselho do Ambo, porque percebemos que há conselhos que estão com um nível de implementação de ideias, não é? E desenvolvimento que devem motivar os outros. O Ambo conseguiu construir uma sede, custou 79 milhões de kwanzas, tem 2 andares com o resultado das cotas. Então, vê-se que o caráter nacional da ordem vai se fortalecer a partir de uma política de gestão do próprio Conselho Nacional que permita este desenvolvimento. Dizer que é necessária a descentralização financeira, que passa necessariamente por inverter o modelo atual, em que os conselhos provinciais pagam a cota na conta do Conselho Nacional, e depois o Conselho Nacional, no seu time, é que
canaliza 50% do seu Conselho Provincial, vê que esse modelo está totalmente desatualizado às exigências dos Conselhos Provinciais, mais do que apostarmos na redução de cotas ou não, nós defendemos que é necessário reinventar a ordem aproveitando o seu posicionamento na Constituição. Temos funções constitucionais, temos outros desígnios que nos permitem lançarmos a discussão, e já o fizemos desde o início da campanha, que é o momento de tornarmos a ordem uma unidade orçamental. Porque entendemos que uma ordem que depende apenas do bolso do advogado estará sempre a girar à volta de soluções, mas não encontrará o caminho. Mas, se me permitirem, diria que em relação aos problemas que constatamos, a formação do advogado é séria. A sociedade precisa ter advogados seriamente preparados. Não vamos, como diz o meu colega José Carlos, não é? Transformar a ordem em universidades. Não vamos concordar com as universidades, mas defendemos que temos que preparar os advogados seriamente para estar à altura de prestar um serviço adequado. Isso passa por ter um modelo que nós, ordem, levemos as formações a sério. Atualmente temos um modelo de formação que, numa frase muito simples, por dois meus colegas que lá estão, faz de contas, é quantitativo. Tem a ver com o número de processos que se junta. Não estamos a formar os advogados para estar a nível da prática, né? Em relação à questão que o nosso colega 25 diz, a nível do cofre de providência, que é necessário melhorar a questão social, temos isso no manifesto e achamos que, mais do que apresentarmos uma solução, temos estado a refletir com outras ordens a possibilidade de criar uma caixa coletiva e não só, mais do que isso, transparência é fundamental. Não estamos cá numa perspectiva de astronautas com soluções milagrosas. O que nós pretendemos é submeter a classe à discussão de temas do género. Qual é o melhor modelo de caixa de providência? Não é? Com quem devemos contratar? Depois de termos auscultado a classe, envolver a classe, aí sim poderemos escolher o modelo mais assertivo, não imposto de quem está na ordem, mas resultado da classe. Porque o que é coletivo deve ser discutido de forma coletiva. Obrigado. Bom, pegando nas palavras do candidato da lista C, José Luís Domingos, pergunta a José Carlos que tipo de apoios é que os estagiários, os advogados estagiários podem ter ou deverão ter, digamos, em função da apresentação que faz? De facto, um dos grandes problemas identificados e que nos propomos resolver, corrigir, tem a ver efetivamente com a qualidade dos estágios que estão a ser prestados. Mais do que a formação ministrada pelo CEF, ou as formações ministradas pelo CEF, nós temos um problema que decorre daquilo que é o resultado da proliferação de instituições de ensino superior com currículos, alguns dos quais até duvidosos. Isso faz com que a qualidade dos técnicos que entram para o mercado venha com alguma insuficiência. Agregado a isso, nós temos um problema, e por isso propomos a criação da Bolsa do Patrono, que decorre do facto de a maior parte dos patronos do país não estar efetivamente a patrocinar o estágio aos estagiários. Os estagiários são utilizados como meninos de recado, muitas vezes, e até como transportadores de pasta e da toga do patrono. E para isso nós vamos, com estas comissões que vão intervir junto dos conselhos, na decorrência da criação da Bolsa do Patrono, vai-se poder proporcionar formações específicas em função das insuficiências formativas de cada uma das regiões ou de cada um dos concelhos que tenha. Com isto, nós naturalmente vamos elevar a qualidade dos nossos estagiários e passaremos a ter melhor qualidade na prestação do nosso serviço. Henriqueta de Sousa da Silva, o acompanhamento ao advogado estagiário é uma prioridade da sua candidatura? Sim, senhora, e com muita urgência, porque o modelo de estágio hoje não tem quase que valia. O estagiário passa quase que 3 anos com muita teoria. Nós precisamos de ensinar a fazer, mas fazer praticando. E então, nós, com a experiência do Conselho Provincial de Luanda, já tivemos contacto, e porque fomos mesmo contactados para o efeito, no sentido de emitirmos um parecer sobre a necessidade da implementação do estágio no currículo académico das faculdades de Direito.
Isto é um processo que está em curso junto do Ministério do Ensino Superior e as universidades, como há de haver a uniformização do currículo académico, e então nós vamos advogar nesse sentido, incluir. Mais do que isso, nós pensamos que a formação deve ser contínua, não ficar só pelo estágio. Nós temos já muitas universidades com tribunais simulados e esta prática que se pretende durante o estágio é no sentido de se utilizar então esses tribunais simulados com acordos com as respectivas universidades e os advogados estagiários nesta perspectiva começarem a praticar, perceberem o que é estar num tribunal, estar a praticar a advocacia, mas praticar mesmo na prática. É ensinar a fazer e acabarmos um bocado com a teoria. Mas por conta disto, não pode ficar só pelo advogado estagiário. O advogado estagiário precisa de aprender a profissão, mas nós temos advogados que também devem ter e participar destas formações, de tal forma que a formação será específica, uma específica para o advogado estagiário e a outra para os advogados autônomos. Portanto, nós precisamos de avançar com esse processo. A mesma questão, Relativamente à é fundamental que haja dinheiro para apoiar o acompanhamento do advogado estagiário, ou não? Pois, na verdade, o que acontece? A problemática do estágio não é de agora. Desde logo, temos aqui, porque o estagiário, na verdade, tem um patrono, que é corresponsável pelos atos que o estagiário pratica. Logo, incidir apenas sobre o estagiário não me parece justo. Também temos que incidir sobre o patrono. Daí que existe uma comissão, que infelizmente não funcionou, que é a Comissão de Acompanhamento ao Estágio. Mas não funcionou por quê? Não funcionou porque o que acontece é as comissões funcionam, todas as pessoas que fazem parte das comissões da ordem funcionam pro bono, ou seja, não é atividade remunerável. Ou seja, isso vai depender um bocado da disponibilidade das pessoas que compõem a comissão. E desafio de várias ordens, então o que é que vai acontecer? É que os membros que também são advogados poderão não ter disponibilidade para poder fazer os acompanhamentos necessários. Isso vai implicar, de um lado, temos que ser coerentes, honestos e justos e corretos, que efetivamente se revejam também a remuneração referente aos órgãos sociais. Pois não é justo que alguém que é membro de um órgão social tem que pagar cota e tem que fazer acompanhamento porque não pode ter o escritório fechado porque tem que praticar atos de advogados que vão agregar, de facto, alguma rentabilidade para que, de facto, ele consiga se pôr em pé enquanto advogado. Logo, existem essas situações que isto é tudo muito bonito, nós estamos a criar, de facto, comissões, mas é que na devida altura as pessoas que compõem a comissão vão ter que escolher entre ir a uma audiência de julgamento, onde tem, de facto, responsabilidade por via de um contrato de honorário, e ir, de facto, acudir uma questão que é importante, de facto, mas é pro bono. Então, na verdade, aqui a responsabilidade primária é do patrono. O patrono tem que ter, de facto, capacidade de passar informações ao ministro, porque o estágio pressupõe, se tem patrono, o patrono tem que, de alguma forma, transmitir conhecimento. Na extensão, okay, tem, então, o Centro de Formação da Ordem. O Centro de Formação da Ordem não é o elemento primário no estágio. O elemento primário do estágio é o patrono. Até porque é o patrono que está ali, ele subscreve, diz que eu aceito o patronato, eu sou o patrono do fulano tal, enfim. Então tem responsabilidade perante a ordem. Não podemos transferir essa responsabilidade ao CEF. Até porque eu fico um bocado intrigado, estamos a se referir a estagiário como fosse pessoas de menor idade. Não, não são. Parece que não sabe o que faz. Não, eles têm... Primeiro que têm licenciatura em Direito.
Segundo, fizeram um exame agora, um exame obrigatório, um exame nacional obrigatório para ter acesso. Logo, também responsabilidade destes para que efetivamente agregam conhecimento para, de alguma forma, ter a demanda do mercado. Porque o mercado, é claro, já diz o Darwin, os fracos vão autoeliminar-se e os fortes vão perpetuar-se. É tão louco quanto isso. São regras do mercado. Certo. Não podemos dirigir aos estagiários como se fossem pessoas incapazes. Obrigado. Eu, pelo menos, não José concordo. Luís Domingos, é também esta a sua opinião? Partilha da ideia do Estou a ser Dr. prejudicado. Pangoloma? Já lhe vou dar a palavra. Não, totalmente contra. E é o que nós defendemos. É mais profundo do que essas mudanças de patrão. Nós somos apologistas de um modelo em que a formação do advogado assemelha-se mais ou menos dos magistrados, em que o advogado, na academia do advogado, aprenda realmente o que o advogado deve fazer, a nível de peças processuais, não é? E entendemos, inclusive, a ideia que a doutora traz, que partilhamos na entrevista anterior, não é? Implementação de tribunais simulados, para pôr os advogados a interagir. É um regime fechado primeiro, para preparar os advogados como devem ser. O que é uma petição, o que é uma contestação, o que é um despacho saneador, faz de juiz, faz de procurador, não é? Sempre com foco no advogado. Não é? E quando estiverem preparados, aí sim, lançá-los, não é? Podiam me dizer aos lobos, com o acompanhamento do patrono. Mas isso é muito mais sério. Há províncias, inclusive, que têm poucos patronos. Que não há, por exemplo, tivemos no CUNEN, ou a questão do Lubango, em que tem um número enorme de estagiários e poucos patronos naquele Conselho Provincial. Nós temos que rever e ter coragem de perceber que a advocacia, até certo ponto, é uma profissão de alguma elite intelectual. Temos que olhar primeiro no filtro de quem tem acesso. Não pode ser qualquer pessoa que não tenha um nível. O exame nacional tem que ser muito mais sério. E depois, naqueles ciclos provinciais, tivemos a auscultar conselheiros e alguns são de opinião que deve-se criar um regime de cotização. Ou seja, se nesse conselho tem determinado número de advogados, não vale a pena aumentar tanto assim a demanda de estagiários que depois não tenha o acompanhamento. Discordamos desse modelo. Achamos que temos que olhar e discutir. Neste momento, talvez a solução seja encontrarmos um patrono local e patronos complementares em outros conselhos. Mas algo é consensual. O estágio no modelo que existe está falido. Estamos a perigar a sociedade. Qualquer cidadão pode ter advogado. Temos aquele modelo que vão ligar uns aos outros. Epa, tem aqui uma peça para assinar, para completar o número. E estamos a entregar cédulas em cerimónias sem certificarmos que essas pessoas estão aptas. Os médicos não fazem isso, não é? Então, o advogado é sério para a segurança das pessoas e, a partir daí, achamos que, neste capítulo do estágio, temos que chegar a um acordo. Obrigado. Obrigado, Sebastião Vicente. Qual é o seu comentário sobre o acompanhamento que pretende enquanto advogado estagiário? A questão do estágio merece, no nosso programa, na nossa proposta de programa de governação institucional, uma atenção e um tratamento especial. E nós somos da opinião, nos termos do nosso programa, do levantamento que efetuamos, do contacto tido com as universidades, que a Ordem deve intervir ao nível do processo formativo. Portanto, do 3º ao 5º ano da licenciatura em Direito, a Ordem vai promover treinamentos e estágios em parceria com as faculdades de Direito. E neste quesito temos o entendimento e temos o conforto de 2 universidades que se predispuseram a servirem de experiência piloto para esta iniciativa. Portanto, nós vamos atuar em 2 momentos. A Ordem deverá atuar em 2 momentos no processo de formação dos advogados. Durante os 3 anos finais da licenciatura em Direito, para irem se adaptando, para irem tendo contacto já com a realidade, com as demandas mais frequentes em cada praça, e aí vai depender, claro está, da praça em que o estudante está a ser formado, sem prejuízo de haver um plano curricular complementar em que se compreendem as demandas de todo o país. E aí teriam propensão para lidar com mais determinados temas, mas ainda assim com outros temas que são transversais ao país todo. E aí seria um primeiro momento, do 3º ao 5º ano. Num segundo momento, na fase de estágio, o CEF
além da formação inicial obrigatória, terá também o dever de investir na especialização, portanto, promover já especializações a partir do estágio, da fase em que o advogado frequenta o estágio. Além disso, iríamos implementar trocas de experiências entre advogados estagiários de várias províncias do país, porque há zonas em que há propensão para casos de determinada natureza e isso serviria para as pessoas trocarem experiências nesta fase, de modo a estarem capacitados para enfrentar os desafios do mercado. Desafios estes que são cada vez mais complexos, tendo em conta a revolução tecnológica em curso e que demandam a abordagem cada vez mais sensíveis, tendo em conta também a concorrência que temos de advogados estrangeiros que exercem à margem da lei, mas que só podem ser, portanto, é uma concorrência que só pode ser combatida com muita capacitação. E esta capacitação, no âmbito do segundo pilar do nosso programa, sobre o qual assenta o nosso programa, que é da formação em estudos, incluiria um treinamento permanente e contínuo dos advogados de pleno direito, para além dos estagiários, porque todos os dias somos desafiados a lidar com temas novos e complexos que demandam uma apreciação e que represente, ao fim e ao cabo, uma maior respeitabilidade do advogado, tendo em conta a qualidade do serviço que presta à comunidade e às empresas. Pois bem, daqui a bocadinho vamos alargar o nosso debate, também a nossa augusta plateia. Os candidatos à bastonária da Ordem dos Advogados trouxeram os seus apoiantes, são 2 por cada candidatura. Daqui a bocadinho preparem-se para colocarem perguntas ao outro candidato, portanto, ao adversário da vossa candidatura, mas o Pongolola queria arrematar alguma coisa em relação ao advogado estagiário. Pois, relativamente a essas matérias, o Dr. Zé Luís traz aqui uma perspectiva de análise que me deixa preocupado. É como o Dr. Zé Luís. Porque ele diz que o estagiário recolhe a assinatura, depois a ordem, a cerimónia. Não é assim. Não podemos transmitir essa perspectiva, porque há rigor. Se calhar não é, se calhar o doutor não conhece bem os processos, mas para que alguém saia de advogado estagiário para outra fase, precisa, de facto, a assinatura do patrono que diz que está em condições de exercer a advocacia porque tem habilidade, está apto, quer do ponto de vista ético, quer do ponto de vista profissional, ou seja, tem domínio das matérias. Quem faz as petições iniciais? As petições iniciais são feitas mesmo no escritório do patrono. Aliás, o regulamento do estágio é claro, eu não estou a ver aqui dificuldade, porque nós estamos a lançar uma perspectiva de análise, porque estamos a ser acompanhados a lei fronteira, de que a nossa ordem aqui o estagiário faz tudo sozinho. Não, não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É preciso, de facto, uma declaração do patrono. Todos os colegas que estão aqui são patronos, deduzo eu que sim, e têm estes requisitos. Aliás, de contrário, não seria. Estaríamos aqui a... Deixa-me ouvir o Zé Luís Domingos sobre isso. Muito bem. Volto a dizer. Primeiro, se está tudo bem, não é? Daria total razão ao colega. Claro que não. A verdade é totalmente contrária a essa normalidade. Nós temos um regime quantitativo. O que conta é o número de peças que se juntam e temos que perceber que há profissionais de todo tipo. Há patrões mais sérios, outros menos sérios, outros mais ocupados, outros menos ocupados. O que estou a dizer é que é necessário formar os advogados para que realmente haja mais dignidade no exercício da profissão. Não é com discursos eleitorais nem afirmações de que está tudo bem que o mercado vai considerá-lo. Os magistrados avaliam a qualidade da nossa peça. Tal como o juiz é avaliado pela fundamentação, os advogados também são avaliados. Nós temos que chegar a ter coragem e dizermos que o estágio está mal, estamos a preparar mal, o modelo existente está fracassado, deve realmente ser invertido. Mas não é só o modelo de estágio, o modelo de visão do que é a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados não é apenas essa associação fechada para dentro. A Ordem dos Advogados tem outras responsabilidades, não é? E é esta a perspectiva que nós queremos implementar na Ordem, que vai para além dessa limitação de estágios, não é? Prerrogativa dos advogados, caixa de providência. Isso tudo é fundamental para dentro. A Ordem dos Advogados, nesse momento, em que o Estado da Justiça clama por salvação, tem um papel fundamental.
Então, nós estamos aqui para dizer, para dentro vamos nos organizar, mas também não haverá exercício da advocacia que satisfaça no mau Estado de Direito. É preciso reavivar essa responsabilidade constitucional da ordem. Se me permitisse, gostaria de fazer uma réplica. Não, deixa-me, vamos distribuir melhor o tempo. Henriqueta de Sousa da Silva tem opinião sobre este assunto? Com relação ao estágio, eu continuo a dizer que o estágio deve ter, sim, ele tem que ser alterado. Tem que ser alterado porque precisamos de dar nova dinâmica à atual situação do estágio. A parte teórica de que tanto se fala, podemos, sim senhora, a partir do escritório perceber e ir estudando, mas precisamos da prática. Antes desta prática do estágio, se começar a praticar nas universidades, com a inclusão no currículo académico, claro que a partir daí o estudante vai definir para que área, para que ramo há de decidir. Concorrer, se vai para a advocacia, se vai para a magistratura. Mas indo para a magistratura, será de facto a parte prática que necessita, porque, claro está, vai ter que, a partir do patrono, aprender e ir estagiando a forma teórica, mas mais do que a teoria, precisa de aprender o que é estar, porque nós precisamos se nós falamos da dignidade, essa dignidade parte pelo próprio advogado. Antes de falarmos da dignidade da ordem, queremos resgatar a dignidade da ordem, primeiro temos que, cada advogado deve resgatar a dignidade, para podermos então depois falarmos da dignidade da ordem. E esta qualidade dos patronos, daí que mencionei que o advogado também precisa da formação contínua, é porque o próprio advogado, para ser patrono, também precisa de uma formação. José Carlos Miguel? Portanto, é aquilo que nós dizemos na perspectiva da formação. O modelo que é praticado agora, os programas formativos que temos hoje, não é que estejam errados, não é que estejam mal. Precisamos de dar um clique na perspectiva de melhorar. E melhorar para que sentido? No sentido da praticidade. Por isso é que, primeiro, vamos escutar que necessidades têm, porque cada uma das nossas regiões tem a sua especificidade e, obviamente, terá também as suas insuficiências próprias do ponto de vista formativo. Com estes aspectos todos devidamente colhidos e identificados, poderemos direcionar as formações práticas continuadas em todas as províncias e aí com isso melhorarmos a qualidade da prestação. Verdade seja dita, os nossos patronos precisam de ser melhor acompanhados. Isso só é possível com o funcionamento daquela que nós pretendemos que seja a comissão de acompanhamento aos estágios e aos advogados jovens, porque só com isso é que nós vamos poder ter o diagnóstico de como realmente os estagiários estão a ser acompanhados, estão a ser formados, para poderem vir para o mercado com a qualidade que a demanda espera. Pois bem, Sebastião 25, já dou a palavra ao Pongolola sobre isso para matar. Este tema é da maior importância, o tema do estágio, porque tem a ver com o regime de acesso à advocacia. E a nossa visão, a visão da lista para esta temática, é de promover o acesso de mais advogados, porque à medida que o grau de consciencialização jurídica dos cidadãos aumenta, o volume de demandas vai também aumentar proporcionalmente. E, considerando que temos uma população crescente e um número reduzido de advogados, na proporção do número de habitantes, temos de promover, por um lado, ao nível do CEF, a criação de uma segunda chamada anual de acesso à advocacia. Além da chamada de abril, haverá uma segunda chamada em setembro para que entrem mais advogados. E, à medida que forem entrando, vai ser necessário, claro está, a capacitação. E esta capacitação que vai começar nas universidades, a partir do terceiro ano, terá a sua continuação aí, mas teremos também a incumbência de emancipar economicamente esses advogados que entram por via do projeto de massificação da assistência judiciária. E aqui há dois segmentos nesse projeto de massificação. Um é a assistência judiciária genérica e também a assistência judiciária
específica para as vítimas de violência doméstica. Portanto, a entrada de mais advogados visa ajudar a classe a responder às necessidades da sociedade de acesso à justiça. Portanto, quer em sede de assistência jurídica, portanto, em sede de consultoria, quer em sede de assistência judiciária na fase do patrocínio em tribunal. Obrigado, Pangolola, mesmo para concluir. Pois, na verdade, era só para dizer o seguinte, acho que vai ser necessário, nós todos, fiquei com a impressão que não se visitou o suficiente o regulamento do estágio. Também fiquei com a impressão que não se visitou necessariamente o estatuto do CEF. E acho que seria ponto de partida para qualquer abordagem a posterior. Era preciso visitar o estatuto e visitar o regulamento do estágio para depois termos afirmações categóricas ou não. Mas quem não visitou, José Luís? Sim, eu acho que devia explicar, se permite, não é? Não, primeiro, nós quando chegamos à hora, primeira coisa, convocar uma Assembleia Extraordinária para mudar os estatutos. Nós não podemos ficar presos, amarrados a estatutos. Não. As leis existem para servir os homens, não o inverso. Não é? O homem não pode ficar amarrado a esta perspectiva. Não, nós temos que olhar para os estágios e dar uma componente diferente. E não é só nessa perspectiva. Nós temos que perceber quem tem estado a administrar esses estágios. Entendemos que isso tem que ser pessoas que no mercado tenham provas dadas de qualidade. Não basta ser advogado há determinado tempo, que não se conhece uma peça, um artigo científico sequer, com qualidade, e depois está a ministrar aulas no CEF. Tem que ser pessoas cujo nível seja inquestionável, que tenham para dar, porque ninguém dá o que não tem. E também, olhando para o futuro do advogado, nós temos que evoluir mais do que isto. Avizinha-se a integração na SADC. Nós temos que começar a perceber que o inglês jurídico tem que ser um instrumento que tem que ser incorporado nos novos advogados. As assessorias, ou chamaria as assessorias das áreas de maior faturação, são em língua inglesa. Nós temos que dar esse sinal à nova juventude que entra para a advocacia. Aprendam inglês, o mercado vai cobrar. E é isso aproveitar para deixar também aqui patente que naquilo que é o nosso programa eleitoral, nós defendemos a inserção de advogados em outras áreas e já começamos a concretizar. Tivemos hoje um contato com o Ministério dos Petróleos, porque entendemos que há demais advogados angolanos têm que ser integrados nesta área, tal como outras. Mas a perspectiva é esta, Pangolola. Muito obrigado. Vamos alargar o nosso debate à plateia. Vou dar a palavra a Manuel Voemba. Manuel Voemba, faça o favor, está aí o microfone. É apoiante da lista A, é apoiante do Dr. Pangolola, portanto vai colocar a sua questão a outra candidatura. Sim, já Neste sei. caso vai dirigir a questão a quem? Está ligado isso? Vai dirigir a questão a quem? Ligado? Tá. Está ligado. Vou dirigir duas questões ao candidato José Luís. José Luís da lista C. Sim, senhor. Vamos rápido. A primeira questão é que, na sua abordagem, referia-se à descentralização das cotas da ordem. E a pergunta é, sendo a sede da Ordem dos Advogados em Luanda, e em Luanda também tem o Conselho Provincial, descentralizando essas cotas, de que meios é que a sede da Ordem dos Advogados vai sobreviver, ou vai realizar as suas despesas. Segunda questão. Segunda questão, referiu-se aos estagiários de uma forma que eu sou patrono, mas também, pronto, não vou por aí. Mas a questão é o seguinte, sendo o Dr. José Luís patrono, como realiza ou como é que os seus estagiários realizam o serviço no seu escritório? E se têm qualidade para ir para o mercado ou não têm qualidade? Muito obrigado, José Luís. Toma nota. Correia Bartolomeu. Correia Bartolomeu. A questão foi colocada por Manuel Voemba, apoiante do Dr. Palongo. Já vai responder. Vamos ouvir Correia Bartolomeu. Ok, muito obrigado. É apoiante? Sou apoiante da lista de José lista Carlos D. Miguel. E vai dirigir a questão? A minha questão, na verdade, vai ao ilustre candidato José Luís. Da lista C. A lista C. Por acaso, a questão era essa que o nosso colega aqui do painel apresentou,
relativamente ao modo como faz o acompanhamento dos estagiários e que atos é que pratica para dar a conhecer à ordem que o estagiário está apto para ser lançado ao mercado e, com isto, a ordem otorgar a cédula, porque a ordem, por si só, não otorga a cédula ao advogado estagiário depois de concluir, sem que o patrono elabore um relatório a certificar que ele está em condições de, por si só, desenvolver a atividade advocatícia no mercado. A outra questão para o Dr. José Luís é exatamente no sentido de fez referência à qualidade dos formadores. Alguma vez visitou o CEF para se informar, uma vez que também é patrono, creio eu, quais são os formadores que a ordem tem, que prestam formação aos estagiários? Muito obrigado. E se sim, alguma vez questionou a ordem por que destes e não outros? Muito obrigado. Obrigado, José Luís. Tem 3 minutos para responder. Muito bem, muito bem. Eu começaria pela primeira. A descentralização que me refiro não é o fim da contribuição dos conselhos provinciais ao Conselho Nacional. Tivemos alguns presentes na última Assembleia Ordinária no AMBO, não é? E foi das questões mais suscitadas pelos conselhos provinciais. Há um problema muito sério. O pagamento acaba sendo feito na conta do Conselho Nacional e depois o Conselho Nacional retira os 50% e devolve o remanescente para os conselhos provinciais. O que estou a dizer a nível de descentralização ou desconcentração desta situação é aquilo que já tem existido na prática, mas que acaba sendo contrariamente o que está estatuído. É que têm surgido contas paralelas a nível dos conselhos provinciais, não é? E depois, como vimos naquela Assembleia, há o Conselho Nacional de um lado a dizer que vai despoletar processos criminais porque há desencaminho daquilo que devia ser a orientação ao Conselho Nacional. Então nós achamos que não. Vamos rever os estatutos de forma que o dinheiro seja pago, a cotização, na conta do Conselho Nacional e depois, na conta do Conselho Provincial e depois o próprio Conselho Provincial é que remeterá o remanescente ao Conselho Nacional. E olhando também para uma perspectiva, não é, de gradualismo na implementação daquilo que nós podemos chamar de redução do valor da cotização, não é? Porque se nós reinventarmos outra forma de financiamento, por isso é que nós podemos estar harmonizado nesta perspectiva, será possível deixar de depender unicamente do bolso do advogado. Esta é a perspectiva. Em relação à questão do estágio, não é? E que mais uma vez foi colocado, tenho uma vantagem por ser académico. Ensinar é a minha vida há mais de 2 décadas. E é evidente que os meus estagiários têm sido bem formados pela minha dedicação e aquilo que é a minha profissão. E após isso eu valido. Mas mesmo assim reconheço que por causa do trabalho nem sempre é possível ter o número de estagiários que gostaria e tenho que limitá-los. Daí perceber que vários patronos têm essa limitação. Então há que a ordem chamar a si essa perspectiva, investir seriamente, caro colega, naquilo que são os formadores, porque mais do que questionar, já lá esteve, que não me tira qualquer legitimidade, já lá estive, sim senhora. Quem são? Conheço alguns. Temos que ter um padrão. Que tipo de formadores vamos permitir que a ordem tenha? E isto, ligo a perspectiva de José Carlos, não é? Nós temos que ter um padrão de formação do advogado em todo o território nacional, que ele tenha um bom nível. Por exemplo, a nível dos conselhos provinciais, há sérios problemas. Fazem-no com o dinheiro do Conselho Provincial e muitos deles nem sequer têm aquele volume de contribuição, de inscrição, que permita contratar professores com um nível acima. Qual tem sido a solução? Os conselhos provinciais remetem apenas a lista, os currículos dos formadores e depois o Conselho Nacional aqui valida. Entendemos que não. Os formadores, devemos constituir uma bolsa de formadores, aí sim, com um nível alto, que vão ministrar a formação em todo o território nacional. A advocacia não é só Luanda. Temos que olhar mais para as províncias e perceber que o advogado de Luanda deve ter o mesmo nível que o advogado do Cunene, que o advogado do Ambo, em qualquer parte de Angola. Essa é a nossa perspectiva. Certo. Todo angolano merece ter um advogado ao nível da defesa que precisa. Muito obrigado. Helena Prata. Microfone.
Muito obrigada. É apoiante? Da lista E. Membro integrante da lista E. A lista é. E vai dirigir a questão? Eu tenho duas questões, uma dirigida ao Dr. Pongolola e a outra dirigida ao Dr. Zé Luís. O microfone não está a funcionar. Vamos a isso? O microfone está a funcionar? Estamos a ser, Mas tem a ver com uma coisa que disse no fim vai da dirigir sua Helena Prata a intervenção. questão ao Dr. Vicente Pongolola e E ao Dr. Zé Luís. ao Dr. Zé Luís. Zé Luís. Dr. Vicente, eu concordo com a maioria dos candidatos relativamente à percepção que têm em relação ao estágio. E sou advogada há 23 anos e fui membro do Conselho Provincial durante 4 mandatos. Portanto, tenho bem ciência daquilo que digo. Mas a questão é relativamente ao estagiário. Nós falamos aqui da formação que é necessária e a pergunta que faço é, não vê nenhuma possibilidade de transformar o curso que é feito, o curso de 6 meses, que é feito pelo Centro de Formação da Ordem, transformá-lo, ao invés de ser um curso mais teórico, que me parece ser um curso bastante teórico, desnecessariamente teórico, e transformá-lo num curso mais prático, mais voltado para a prática forense. A segunda questão relativamente aos mecanismos de remuneração dos advogados estagiários. Nós vemos o sistema de estágios hoje não prevê remuneração ao advogado, não prevê a possibilidade, ou pelo menos não prevê a obrigação de remuneração ao advogado estagiário, o que para mim coloca algumas questões de justiça, e a pergunta que faço é relativamente se alguns dos candidatos, é uma pergunta transversal a todos, se os candidatos pretendem rever este sistema de estágios e estabelecer uma remuneração, nem que seja mínima, para o advogado estagiário. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos então à resposta. Tá bom. Podia começar por mim? Não, muito rapidamente. Em relação à possível remuneração do estágio, independentemente do nome que chamemos, eu acho que é fundamental, sim senhora, criar mecanismos que permitam que o próprio advogado tenha acesso a alguma dignidade. Porque nós temos que perceber que muitos desses advogados fizeram esforços gigantescos para fazer uma faculdade e depois chegam à advocacia, precisam de meio para deslocar-se, para alimentar-se. Né? A nossa política a nível do escritório que dirijo é realmente estabelecer um subsídio, mas um subsídio que permita que ele faça o seu estágio com dignidade, né? Que se vista bem, porque também o estagiário mal vestido não é um bom sinal, mesmo para a sua iniciação na vida, né? Que possa comer sob pena de encapotadamente incorremos num regime de exploração dos estagiários. Acho que sim, mas não criar já aquele modelo como se estivéssemos a fazer uma remuneração ao advogado, não. É remunerar, tendo em conta também a faturação do escritório, né? E aquilo que é a dignidade que podemos proporcionar. Obrigado, Henriqueta. Tem opinião sobre os temas que foram levantados pela Augusta Plateia? Tenho. Estaria o patrono a abrir ou a ter o seu escritório como uma empresa. Nós estamos a capacitar o estagiário. É normal que, e nós conhecemos vários escritórios, e que devem ser muitos, que já remuneram, não sei se chamemos remuneração, mas têm um subsídio de transporte, de alimentação, às vezes para algumas diligências, sim senhor, acontece. Mas eu sou apologista de que o advogado estagiário deve fazer o seu caminho, Sim, tem a minha opinião. caminhando.
porque nós temos estado, mas temos que resolver este problema. Como, se calhar, porque nós temos aqui muitas questões que não serão resolvidas com o Conselho Nacional, com o bastonário eleito. É preciso ser resolvido em Assembleia Geral, porque nós sabemos que há muitos patronos que dizem: eu não pago para ensinar. Mas, em contrapartida, temos escritórios muito bem conceituados que têm já definido uma remuneração, para os estagiários. Mas, entretanto, para o acesso a esse escritório, também são tantos os critérios que ou é por recomendação ou passa por vários testes. E então, nós temos que ver um regulamento para o estágio mais eficaz, mais aplicável, mais prático mesmo. E perceber que todos os patronos deverão cumprir. Porque não podemos permitir que os patronos, quando se lhes pede alguma informação sobre um advogado estagiário, não consiga dar. Porque é um patrono que, em momento, não é presente. Um patrono ausente, o advogado estagiário, para realizar o seu estágio, socorre-se de outros escritórios, porque tem nesses escritórios algum advogado estagiário amigo, ou porque em algum escritório tem algum conhecido e vai fazendo. Então, nós temos que definir bem o que é que se quer para o estágio. Que tipo de profissionais nós queremos pôr no mercado, lançar no mercado. E se começarmos aqui com ideias muito milaborantes, nós vamos entender, ou o nosso eleitorado há de entender que estamos, sim senhora, com um projeto muito bonito, mas é um projeto idealista. Muito obrigado, doutora Henriqueta. Helena Prata colocou uma questão ao doutor Pongololo. Doutora Helena, já agora agradeço a questão colocada. Eu sou formador também do Centro de Formação da Ordem dos Advogados, já desde 2016. Sendo certo que a minha cadeira é adjetiva penal. Sendo ela penal, agrega aqui uma componente prática considerável. Daí que eu tenho um manual com uma vertente prática. Mas, mais do que isso, o nosso debate lá dentro do centro é a extensão do tempo, porque o tempo, de facto, é muito reduzido. Mas também tem outros constrangimentos. É que o estagiário, vem do estágio, as aulas são pós-laborais, vem do estágio e depois é submetido a uma carga. Um ponto de vista de rentabilidade não é a mesma coisa, porque ele vem do escritório, muito dos estagiários, para além de estágios, também são funcionários, enfim. Então, é de facto um exercício muito grande. Daí que nós, na conversa que temos tido com o responsável do CEF, que estão a ser citados, mas, modesta parte, eles fizeram até aqui um bom trabalho. O que se passa é que precisamos ver os modelos e estender o tempo, mas isto é uma matéria que deve ser, é claro que a ordem tem o poder regulamentar e disciplinar, tudo muito bem, mas qualquer medida que vai nessa perspectiva seria bom ouvir o próprio estagiário, porque de facto agrega aqui um sacrifício muito grande, porque é aulas pós-laboral, que é a aula das 17 às 20. E muito destes já estão cansados porque tiveram um dia laboral muito forte. Então, é essa questão. A minha, primeiro, na perspectiva das cadeiras, quer jurídico, quer as cadeiras adjetiva, civil ou penal, o modelo é prático. Depois tem uma cadeira inicial, que é, de facto, a ética, que é a primeira cadeira que eles vão tendo, que, na verdade, é exemplificações práticas, como é que devem proceder e, porque ser advogado, sobretudo, a advocacia é eminentemente ética. Muito obrigado. Agora, relativamente a uma questão que a doutora coloca também, que tem a ver com a remuneração dos estagiários. Eu ia dar aqui duas notas. Primeiro que esta questão, há escritório que remunera,
isto é ótimo. Seria bom se todos conseguissem ter capacidade para remunerar, porque para remunerar é preciso ter capacidade. E acho que a ordem não pode regulamentar até aí, senão tiraria também a própria autonomia do patrono. Porque diz aqui o estatuto, diz aqui o regulamento da gratuidade do estágio. Então, logo, quem tiver possibilidade de remunerar, que façam, mas não podemos regulamentar exigindo que os patronos, de facto, remunerem sob pena de não existir escritório a receber estagiário, e vamos ter aqui uma convulsão social considerável. Muito obrigado, José Carlos. Tem 2 minutos. Muito obrigado. Portanto, há bocado falou-se de assistência judiciária, ficando a imagem de que a assistência judiciária é destinada a ser praticada pelos estagiários como possibilidade de remuneração. É assistência judiciária, sim, uma fonte de arrecadação de receita para o advogado, mas não só o estagiário, e para todos os advogados, que isso fique claro. Agora, há 2 preocupações que nós temos para resolver por conta da assistência judiciária, que é passarmos a atualizar, a propor a atualização anual da tabela, porque ela mostra-se completamente desajustada, e também a forma de pagamento. Relativamente à questão da remuneração do estágio, o regulamento deixa ao poder discricionário do patrono a possibilidade de prover a remuneração do seu estagiário. No nosso escritório, por exemplo, no escritório de que sou sócio, nós remuneramos o estagiário da mesma forma que qualquer outro advogado. Desde que trabalhe no processo, depois a seguir as regras de repartição do valor arrecadado, e os nossos estagiários têm sim uma remuneração digna em função daquilo que prestam. Temos que refletir, mas agora, impor, eu acredito que vamos criar sim um problema que pode levar à inviabilização da aceitação dos patronos de novos estagiários. Sebastião 25. Bem, a lista conhece a realidade, aliás, no seguimento do diagnóstico realizado, temos noção do estado atual da situação, em que os gabinetes, os patronos, em função da capacidade financeira e da vontade, podem remunerar os estagiários. Mas aqui a nossa visão é de que a Ordem tem que ter uma posição institucional sobre esta matéria. E é por essa razão que, apesar da assistência judiciária não estar só destinada a advogados estagiários, pelo contrário, a ideia até é fazer com que sejam os advogados a lidarem com estas matérias, porque são da mesma importância que os outros temas, apesar dos beneficiários terem menos capacidade financeira para pagar honorários. A ideia da nossa lista, da lista E, é promover a massificação da assistência judiciária como uma forma de emancipação económica. E nesta assistência judiciária, os patronos deverão trabalhar diretamente com os estagiários para que estes sejam remunerados, para que estes honorários decorrentes dos serviços prestados em sede da assistência judiciária sejam repartidos com os estagiários. É uma forma, e aí a massificação visa levar mais casos aos estagiários e aos seus patronos, claro está, de modo a que, à medida que forem tendo casos, tenham acesso à remuneração. Portanto, seria a intervenção da Ordem a este nível para minimizar os efeitos desta variável, né? Na medida em que hoje depende do patrono e da capacidade financeira do gabinete para remunerar o estagiário. Portanto, haveria este mecanismo institucional para providenciar esta segurança. Obrigado, Sebastião 25. Estamos no Debate Livre, edição especial à terça-feira. Estamos aqui por causa das eleições que vão ter lugar na Ordem dos Advogados, eleições marcadas para o próximo dia 25 de novembro. A campanha, no dia 15 de dezembro, melhor dito, a campanha começou há 10 dias em um curtíssimo intervalo. Já voltamos. Muito obrigado. Voltamos ao nosso debate para as eleições na Ordem dos Advogados. O pleito vai ter lugar no próximo dia 15 de dezembro. A campanha abriu no dia 25 de novembro passado. São 5 os cabeças de lista, estão aqui todos no nosso debate de edição especial nesta terça-feira: Vicente Pongolola, Henriqueta de Sousa da Silva, José Luís, José Carlos Miguel e Sebastião 25. Vamos voltar à plateia. Tenho Lídia Monge, muito boa noite. Pode colocar a sua questão. Microfone, faz favor. Esconderam o microfone na ordem.
Pertence a que lista? Eu sou apoiante da lista C. É apoiante da lista C. Vai dirigir a pergunta ao candidato? Vou dirigir a minha pergunta aos três candidatos. Os três candidatos, Três nominalmente? candidatos, no caso do doutora Henriqueta, o doutor Vicente e o doutor José Carlos. Vamos a isso. Eu não sou advogada, mas percebo que a justiça é um bem essencial para a segurança, para a liberdade e a felicidade dos cidadãos. E que mais do que a condição de desenvolvimento econômico e social, é um pressuposto da própria democracia. Afinal, sem um poder judicial independente e eficaz, não se podem evitar abusos de poder público nem garantir os direitos fundamentais e a Constituição. Considerando os vários abusos do poder, especialmente no judicial, gostaria de perceber dos três candidatos que aqui mencionei, quais foram os atos praticados a título individual e como, obviamente, agente da justiça contra as vários abusos de direito. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Henriqueta de Sousa da Silva. Pode responder? Intervenção pessoal? Advogados e tenho observado, como todos nós na qualidade de cidadão, há vários abusos, né, do direito judicial, aliás, que alguns até notórios, né, da qual, por exemplo, eu fui uma delas, sofri um dos abusos de poder e gostaria de saber, tal como eu muitos outros, entre os três advogados, na qualidade, não é, de agentes da justiça, quais foram os atos praticados por vocês? Posso dar aqui um exemplo, que há pouco tempo o doutor José Luís e mais advogados moveram uma ação popular contra o Estado, não é? Em que encontra-se o Poder Judicial relativamente às acusações, ao juiz-presidente do Tribunal Supremo. E outros vários casos que observei, tal como outros cidadãos também foram acompanhando, que a título particular, nunca ouvi dizer, daí estar a aproveitar esta oportunidade para apresentar essa questão. Muito obrigado. E já agora, desculpa, só para aproveitar nessa mesma senda, para o Dr. Vicente, considerando que o cargo de bastionário não é um remunerado, e disse muito bem que a função de estagiários e, obviamente, advogados é, de facto, muito penosa a nível de tempo e trabalhos, é super cansativo. E reconhecemos que o doutor já fez parte deste órgão, né, há algum tempo. O que é que lhe faz continuar, o que é que o motiva a querer este cargo? Muito obrigado, doutora Henriqueta. Muito rapidamente. Obrigada. A título particular ou individual, não. De forma notória, como fez referência, como fez o doutor José Luís, não é? Cada um é livre de fazer da forma ou de atuar da forma como quiser. O doutor José Luís optou por aquela forma e assim o fez. Eu em particular, quando recomendo, quando me apercebo de alguma situação de falha ou violações da justiça, eu tenho canais próprios, porque posso falar com determinadas pessoas ligadas ao Poder Judicial, com quem teço as minhas considerações e posso atuar. Com relação mas aí posso me estender até a Ordem dos Advogados e dizer que como membro do Conselho Provincial, não tinha competência para isso, porque qualquer ação que tivesse que ser movida é competência do Conselho Nacional, porque, embora apoiante, mas aqui se calhar deve ter conhecimento também dos estatutos, nós temos Conselho Nacional e Conselho Provincial. E para que o Conselho Provincial atuasse em alguma dessas matérias, era preciso que estivesse mandatado pelo Conselho Nacional. Muito obrigado, Dr. Pongolola. Pois, na verdade, o que é que me motivou? Vou começar pela segunda pergunta. O que me motivou, na verdade, é a convicção firme de poder contribuir
para a elevação do nível daquilo que são as garantias processual do próprio advogado. Sendo certo que, como nota, disse aqui na minha nota introdutória, que ser advogado cá em Angola, nesse preciso momento, é um ato heroico e generoso, tendo em conta os atropelos que têm estado a acontecer. E os modelos de resolução também já partilhei aqui com os colegas que estão lá em casa e, pelo menos, sabe a minha postura quanto a isso. Agora, relativamente à questão que tem a ver com intervenções, no caso de violações de direitos fundamentais, eu digo que, quanto advogado, eu trabalhei pro bono durante muito tempo. Sou mais advogado, se calhar, com mais pro bono em defesa, de facto, dos cidadãos sem possibilidades. Isso é incontável, mas é claro que não faço disto uma questão muito pública, não é uma questão de uso aparecendo, mas pronto, eu fico mesmo no backstage, porque a advocacia também é um bocado disso, é um bocado disto, é mais ou menos isto. Muito obrigado, Zé Carlos. Relativamente às questões de reiteradas violações do exercício ou defesa dos direitos dos cidadãos, enquanto advogado tenho histórico de, pelo menos em 3 situações vivenciadas por mim, acompanhadas por mim, ter disputado junto do Conselho Superior da Magistratura os competentes processos e que, felizmente, as pessoas ali visadas foram sancionadas. Enquanto membro do Conselho Nacional, tenho limitações e as limitações que tenho me levaram a que acatasse aquilo que foi a deliberação da Assembleia Geral da Ordem dos Advogados, na perspectiva de se despletar a devida comunicação, no caso, à Presidência da República, que infelizmente teve as consequências, o resultado que teve, por força daquilo que é a realidade do nosso país. Ainda assim, a Ordem decidiu ir pela via judicial, mas em atenção àquilo que é a realidade do nosso sistema e a funcionalidade do nosso sistema de administração da justiça, o resultado também é público. E essas peças sentimos-nos todos vinculados, porque foi por deliberação da Ordem e a Ordem somos todos nós. Muito obrigado, Tânia Canguia. Façam perguntas, por favor, não introduções. Façam perguntas por causa do tempo. Vai aqui primeiro para a doutora Henriqueta. Não sei se consegue ouvir. Consegue Está a ouvir? ouvi-la bem, está a ouvi-la. Ok. Pois, a minha questão vai para a doutora Henriqueta. Disse aqui que, pronto, usa dos seus conhecimentos para efetivar quando se depara com alguma violação, não é? Prefere primeiramente optar por aceder aos seus mecanismos pessoais para ver concretizado este direito. E a questão é, enquanto advogada, acha correto usar dos seus conhecimentos pessoais para efetivar a concretização de direitos quando existem mecanismos legais para assim proceder, não é? Uma vez que é advogada e acredito que também seja patrona, não é? Acha correto assim proceder? Muito obrigado. Deixa-me perguntar já ao Manuel Maurício qual é a questão que tem. Microfone. Manuel Maurício? Marinho. Manuel Marinho, peço desculpa. Obrigado. Sim. Apoiante da lista B. Inicialmente, eu fico preocupado porque reparo que alguns candidatos fazem permanentemente referências e beliscam o princípio da autonomia. Mas, mesmo assim, eu vou formular as minhas perguntas. Primeiro aqui para o candidato José Luís. Muito bem. Relativamente aos professores do Centro de Formação, na vossa perspectiva, valoram os professores que têm artigos científicos ou valoram os profissionais que sabem fazer? Esta é a primeira pergunta. Ou seja, na vossa perspectiva, o que é que valoram? O que é que dão a maior relevância? É professores que têm artigos científicos no mercado ou o saber fazer? A outra questão para José Luís é relativamente à questão da SADC.
disse que vai implementar no centro de formação o inglês. Ou seja, há aqui uma obrigatoriedade. Não, eu estou a fazer aqui uma pergunta. Disse que vai implementar o inglês, por causa da SADC, etc, etc. É evidente que eu fico preocupado, porque está aqui a liberdade, aqui uma autonomia da vontade. O estagiário ou o profissional em direito não é obrigado. É obrigado, na República de Angola, ter o domínio da língua portuguesa, mas não é obrigado, não há nenhuma legislação que obriga a dominar o inglês. Certo. E relativamente ao doutor 25, o candidato 25, a pergunta eu tenho dúvida relativamente à implementação do seguro de saúde. É do conhecimento de todos que estão aqui na sala que os advogados não descontam, na sua maioria, não descontam para a segurança social. E é evidente que, não descontando para a segurança social, há uma dificuldade da implementação da Providência. Como é possível que vai implementar a Providência e o seguro de saúde se nem sequer estão inscritos na segurança social um bom número? E eu gostaria que esclarecesse melhor. Muito obrigado, doutora Henriqueta. Vamos por si, começar por si, perdão. Sim. Muito rapidamente. Eu, quando disse que usava do meu conhecimento pessoal, não é conhecimento é conhecimento pessoal profissional. Entenda isso. Conhecimento profissional. Não é? Porque eu sou advogado. É no meu conhecimento pessoal, não é? Profissional. Muito obrigado. Sebastião 25. Bem, obrigado pela questão, Dr. Manuel Marinho. Bem, a questão, o ceticismo e as suspeições, as desconfianças da classe estão previstas no nosso programa, né? E é justamente tendo em conta essas suspeições que a gente apresenta a perspectiva da implementação do Plano de Saúde e da Caixa de Previdência como sendo instrumentos que teriam de ter duas legitimidades. Uma primeira por via da votação e uma segunda legitimidade por via da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o efeito, para deliberar, para discutir e deliberar sobre estes dois temas. A Previdência que nós pretendemos implementar é complementar. Porquê? Porque já existe um regime de Previdência Social obrigatória, proteção social obrigatória, em que os profissionais liberais são obrigados a descontar todos os meses para o INSS. Entretanto, promovendo a cultura do aforro para o investimento, nada obsta que uma classe organizada como é a Ordem dos Advogados, com profissionais, muitos deles bem-sucedidos, com capacidade financeira para contribuírem não só para o regime de proteção social obrigatório, mas também para um regime fechado, para uma caixa fechada, até porque todos nós dominamos que a proteção social obrigatória tem pensões com um teto máximo, 600 mil kwanzas neste momento. E uma pessoa bem-sucedida, como é o meu caso, muitos advogados, não viveriam com 600 mil kwanzas. Claro está que haverá sempre variações cambiais, haverá sempre inflação, é uma característica da nossa economia, mas não seria suficiente para as pessoas se manterem. Por isso, tal como fazem as outras 35 caixas de previdência que existem, 35 fundos de pensões que existem no nosso mercado, promove-se uma poupança adicional para as pessoas garantirem maior dignidade quando estiverem fora da carreira, no fim da carreira, portanto, já fora da atividade economicamente ativa, ou se tiverem uma outra contingência que os leve a ter acesso aos benefícios. E o plano, portanto, o Fundo de Pensões ou Caixa de Previdência, a denominação deverá ser aquela que vier a ser aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o efeito, é um mecanismo alternativo de financiamento da Ordem dos Advogados. Veja o exemplo do Fundo de Pensões da Ordem Profissional com a qual temos vindo a interagir. O Fundo de Pensões, enquanto mecanismo de multiplicação das poupanças que gere, foi capaz de adquirir participações sociais num banco, num dos bancos mais rentáveis deste país. E, por essa via, a Ordem em causa recebe dividendos que o Fundo de Pensões arrecada da participação que tem naquele banco comercial, que é dos mais rentáveis do nosso país. Portanto, é sempre um mecanismo de arrecadação de receitas. Certo. E a implementação do plano de saúde, claro está que é independente da segurança social, pode ser incluída tanto na Caixa Social ou na Caixa de Previdência, mas não fica dependente, não fica condicionado
a contribuição dos associados à proteção social obrigatória. Portanto, e aí teríamos sempre a capacidade de negociar com as clínicas privadas, com as unidades sanitárias, pacotes muito simpáticos, não é? Tendo em conta a capacidade negocial que a Ordem tem por ser uma associação com 12 mil associados e com capacidade... Não. Muito obrigado, a simulação está feita. Eu percebo o seu ceticismo. Mas as contas estão feitas e eu partilho consigo. E partilho com o auditório aqui. Obrigado, Sebastião 25. O nosso último intervalo, vamos ganhar dinheiro, já voltamos. É muito rápido. Eu tenho que explicar as minhas contas. Temos que gravar publicidade. Hã? Tenho que explicar as minhas contas. Não, explicas lá nas eleições, no teu... Temos quanto? 1 minuto e? 1 minuto e 40. O Calixto quer perguntar. Já não há tempo. É para as considerações finais, não temos hipótese. Devo ainda responder as minhas ou não? Não, vamos responder. Sim. Não, já não há hipótese. Não há hipótese. E estamos na parte final deste debate livre, edição especial, a propósito das eleições na Ordem dos Advogados. O pleito vai ter lugar no próximo dia 15 de dezembro. As candidaturas foram abertas no passado dia 25 de novembro. Temos o grato prazer de ter aqui entre nós os 5 cabeças de lista. Vamos ouvir José Carlos. Não me foi colocada agora nenhuma questão, mas... Não, a questão foi colocada pela plateia. Lídia Simões é quem colocou. Não. Lídia Amões, perdão. Não, a da Lídia já foi respondida. Que é ela dirigiu aos três Não, eu respondi porque tem a ver com a intervenção, que atitude teremos tomado diante de situações de violação de direitos dos cidadãos. E eu respondi a minha parte, que eu já fiz e tiveram resultados. Posso... Amilcar, eu tenho sim que responder porque acho que não ficou esclarecida com o que eu falei. Porque assim, o que eu trato a nível pessoal e no meu escritório... A questão foi colocada por Tânia Canguia. Sim. O que eu trato a nível pessoal e no meu escritório é do meu escritório, não faço publicidade. Porque se eu tiver a descrever, né? Não, eu não vim fazer, eu não estou a fazer campanha, nem me estou a candidatar para mostrar aquilo que eu faço a nível Tânia, pessoal. por favor. Como pessoal e profissional, eu não estou a fazer campanha daquilo que eu faço no meu escritório. Que eu faço no meu escritório e no meu escritório. Porque senão daqui a pouco vou ter que descrever aqui quem são os meus clientes, os meus constituintes. E bom, está encerrada essa questão, José Luís. Não tem nada José a ver. Luís? Não sei quanto tempo tem, mas só para dizer, realmente preocupo muito com a perspectiva que o colega 25 traz, não é? Que eu consideraria como isco eleitoral a Caixa de Providência. Realmente isto não pode ser tão fácil como diz. Nós temos uma fraca participação no pagamento de cotas, advogados já discutirem a necessidade de redução das cotas, então temos que perceber que por mais bonito que seja e até atraente, esta questão do fundo de pensões tem que ser refletida com grande profundidade. Tem a ver com a proteção do advogado no futuro, sim senhora, mas temos que conversar com a classe e ver se a base contributiva atualmente permite isso. Entendemos que a coesão da classe é o primeiro passo, para depois fazer contratações em grupo que vão facilitar a nível de preços. Também ainda aquela questão de advogados que têm grandes rendimentos. Esses que têm grandes rendimentos não precisam do que a Ordem organiza, a Caixa de Providência. A Caixa de Providência porque individualmente conseguem ter uma estrutura que lhes garantirá o futuro. A Caixa de Providência tem que ser estruturada para aqueles advogados realmente que não têm a capacidade individualmente de acautelar o futuro. Indo só para terminar para a questão que foi colocada, eu não defendo o inglês como obrigatório, não. Eu defendo, e está no nosso manifesto eleitoral, como complementar. Não é um capricho meu, é o mercado que cada vez mais existe. Somos advogados e sabemos que a grande assessoria é feita ali em língua inglesa. Estamos a analisar a necessidade de inserir advogados angolanos em outras áreas. Como é que vamos competir com os advogados estrangeiros que levam milhões de Angola se não temos inglês?
que é a língua fundamental. Então não é uma questão de manter o status atual. Temos que olhar para frente e perceber. A mudança assusta, mas é necessária. E a ordem só vai mudar quando quebrarmos com a mentalidade que se tem. A ordem de advogados, só para concluir, não é apenas isso. Insisto, a mim assusta-me, honestamente, que não vejo nos meus colegas um alinhamento do nosso posicionamento em relação ao Estado de Direito. A ordem não está na Constituição só por causa dos advogados. A ordem está na Constituição por ser fundamental para a administração da justiça. Então, caros colegas, vamos também assumir aqui o comprometimento que Angola espera, que vamos defender o Estado de Direito, não só os advogados. Muito obrigado. José Carlos, como dialogar com as instituições que intervêm na administração da justiça? Por via das comissões que pretendemos criar, ir ao encontro, por via de reuniões primeiro permanentes e depois com sessões de formação, com seminários, com colóquios, de maneiras a que seja levado a eles aquilo que nos defende, que nos protege, porque efetivamente quando nós formos respeitados, quando nos for efetivamente permitido exercer a nossa profissão com independência e com isenção, nós estaremos a servir o cidadão. Os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos estarão devidamente acautelados e, por força disso, nós estaremos a contribuir vivamente para a verdadeira materialização do Estado Democrático de Direito em Angola, que temos neste momento apenas do ponto de vista formal. Portanto, o nosso programa, na perspectiva da elevação dos níveis de dignidade da nossa profissão, não tem outro objetivo que não seja melhor satisfazer o cidadão para que, no final, tenhamos este contributo na edificação do Estado Democrático e de Direito no Obrigado, país. Sr. Macinca, a mesma questão. Dois temas. Primeiro, a questão do Fundo de Pensões ou Caixa de Previdência. Ainda? Sim, porque o Zé Luís levantou a questão, acha que é algo de outro mundo, que é algo irrealizável e acha que devemos fazer um levantamento. Nós fizemos o diagnóstico e é no seguimento do diagnóstico e da experiência acolhida de uma instituição congênere do nosso país, em que, e aqui respondo também a questão, em que também responde a questão do Dr. Manuel Marinho. Uma organização que tem cotas de 3 mil kwanzas, que tem 7 mil associados, consegue implementar uma caixa social com um plano de saúde, como é que a Ordem de Advogados, com 12 mil associados, com uma cota de 10 mil kwanzas... 12 mil associados, mas não vou... 12 mil associados? Não, eu respondo. E, por outro lado, esta medida seria sempre no âmbito de um conjunto de medidas. Quem vai implementar um fundo de pensões, ou uma caixa de previdência e um plano de saúde, não vai depender só da cotização. E o nosso programa prevê a transformação do CEF numa unidade rentável, porque vai vender formações para terceiras entidades, por um lado, e vai promover-se a implementação de programas que visam a emancipação económica dos advogados, maiormente a questão da massificação da ciência judiciária e outros projetos. Portanto, quem está hoje, quem quer olhar para a ordem com as condições de hoje, não pode ver o futuro, portanto, com essa perspectiva de inovação e de implementação de medidas que são perfeitamente justas porque os advogados contribuem, e é uma taxa alta que pagam e merecem algum benefício direto desta contribuição que prestam à associação, Obrigado, Vicente, à organização. Mesma questão. Pois, na verdade, dizer que nosso programa, o objetivo número 5, diz exatamente a defesa do Estado de Direito Democrático e os direitos fundamentais. Apesar disso já resultar da Lei 8/17, que é a Lei da Advocacia, o artigo 3º, já estabelece que é função do advogado, da Ordem dos Advogados de Angola, defender o Estado de Direito Democrático. Nós ainda assim incluímos. E a Ordem tem estado a fazer, tendo em conta a nossa demanda ao Tribunal Constitucional, cujo resultado também é o domínio de todos nós. Daí dizer que a lista que eu encabeço não vai ficar a par. O Estado de Direito deve ser defendido, sim. Nós temos uma base legal, nós temos uma arma que temos que é de facto um manancial legal que nós temos para usar para proteger o próprio Estado. Aliás, o que seria desse Estado se não tivesse advogados? Nós somos fundamentais. Aliás, nós somos fiscalizador material da legalidade. O resto é floreado. Obrigado, Henriqueta de Sousa da Silva. Sobre o Estado Democrático de Direito, também consta do nosso manifesto
por isso dizermos que queremos uma ordem mais forte, mais acutilante, porque a ordem é uma das instituições que deve participar da organização legislativa, tem intervenção nas alterações legislativas, na construção da legislação, e por isso, quando falamos da acutilância, da fortificação da ordem, é neste sentido, mas nós vamos, e esta experiência nós trazemos, nós queremos levar, fruto daquilo que conseguimos fazer enquanto Conselho Provincial de Luanda. E então pensamos, por que, se nós conseguimos fazer cá embaixo, com os órgãos da administração da justiça local, por que não conseguimos fazer a nível nacional? Então, daí querermos estender esses projetos que nós temos preparados e que começamos a trabalhar neles para todo o país e assim servir a ordem. Muito obrigado, José Luís, para concluir. Olha, para concluir, dizer que em relação ao Estado de Direito, é o nosso percurso, lutar pelo direito, e não nos vamos limitar à questão formal dos manifestos. Nós temos aí claramente que vamos apresentar uma proposta de reforma da Justiça que incide na necessidade da independência política do Poder Judicial e sugestões claras para melhorar a eficiência. Nós temos essa perspectiva. E também aproveitar aqui e dizer que, em relação àquilo que são imunidades dos advogados, que muito preocupa, que apesar de constitucionalmente previstas no artigo 193, carecem até hoje de densificação. A Constituição fala que os advogados têm imunidades, que a lei própria vai regular, envolvidos a mais de 14 anos de entrada de vigor da atual Constituição, essas imunidades não estão pormenorizadas. Há aí uma inconstitucionalidade por omissão que achamos que já devia ser vista. E nós, quando estivermos na ordem, vamos levar realmente a que o órgão legislativo pormenorize quais são as imunidades dos advogados. Se não for por esta via, afirmo aqui que vamos optar por intentar ações de inconstitucionalidade por omissão legislativa. Obrigado. Muito obrigado. Vou agradecer a presença de todos os cabeças de lista para estas eleições na Ordem dos Advogados. Votação no próximo dia 15 de dezembro. A campanha eleitoral abriu no passado dia 25 de novembro. Os candidatos estão a andar um pouco pelo país a fazer a sua campanha e hoje vieram ao debate livre nesta edição especial 5 de dezembro para esgrimirem argumentos sobre o que pretendem fazer caso vençam no triênio 2024-2026. Então, juntos fazemos história. A TV Zimbo está na sua vida, faz no próximo dia 14, 15 anos e estamos a contribuir para que os sócios e também os eleitores possam compreender as razões que levam a esses cabeças de lista a apresentarem-se como candidatos a bastonário da Ordem dos Advogados. Mais um contributo da TV Zimbo, a televisão que mudou a televisão. Augusta, plateia, igualmente os nossos agradecimentos. Você que está em casa, obrigado pela sua simpatia e audiência. Muito boa noite, foi um prazer.